aula de hoje é sobre noções de matemática financeira. Nós vamos ver basicamente 3 itens: porcentagens, juros simples e juros compostos. Basicamente é isso que vocês vão ver no ensino médio. O que seria porcentagem? Vamos fazer através de exemplos. Quando eu divido uma parte, um todo, em 100 partes, eu chamo de porcentagem. Só como que a gente vê isso? Se eu tenho 50 de um total de 100 partes, eu digo que eu tenho, isso aqui equivale a 0,5, se eu dividir 50 por 100, e isso aqui eu escrevo como 50%, ou seja, 50 partes de um total de 100. Esse aqui é o meu símbolo de porcentagem, então essa expressão equivale a essa, que também equivale a essa. Então eu posso expressar porcentagem na maneira decimal ou usando o símbolo de porcentagem. Os dois se equivalem. Toda vez que eu vir um número, por exemplo, 0,5, eu vou poder dizer que isso aqui equivale a 50%. Se eu tenho 0,3, por exemplo, isso aqui equivale a 30%. O que eu preciso fazer? Basicamente é multiplicar por 100 para achar em porcentagem. Ok? Outro exemplo. 31 dividido por 100, isso aqui equivale a 0,31, que é a mesma coisa que eu dizer que isso é 31%. Esses daqui eu chamo de taxas percentuais ou taxas percentuais, como alguns dizem. Um exemplo mais prático da gente ver é o seguinte. Um equipamento cujo valor é de R$8.000 foi comprado com um desconto de 12%. Qual o valor pago? Vamos lá. 12% é a mesma coisa que eu dizer que isso equivale a 0,12. Ou ainda, como a gente viu aqui em cima, eu posso escrever isso como 12 dividido por 100. Todas essas maneiras são maneiras de expressar 12%. Quando eu digo que o desconto foi de 12% em cima dos 8.000, eu vou dizer que houve 12.000, que eu quero tirar 12%, perdão, de 8.000. Para facilitar aqui, não vamos usar o vírgula 00. Isso é a mesma coisa que eu pegar a forma decimal e multiplicar pelo valor. Fazendo isso, eu vou achar quanto que é 12% de 8.000. Se eu achar 12% de 8.000, eu vou achar o valor do desconto. Isso aqui me dá exatamente, esse cifrão, R$960. Então, esse é o valor do desconto. Sendo assim, o valor pago custava 8.000 e eu tive um desconto, ou seja, eu subtraio 960. Isso aqui me dá 7.040. Vou botar o R cifrão aqui, já que isso aqui é em reais. Um outro exemplo, calcular 30% de 30%. O que eu faço? 30% é igual a 0,3. Essa é a minha taxa percentual. Se eu quero 30%
de 30%, eu vou fazer 0,3 multiplicado por 0,3. Tá certo? Isso aqui me dá 0,09 e 0,09 eu sei que é a mesma coisa que 9 dividido por 100, que é 9%. Então, muita atenção quando for calcular uma porcentagem em cima de uma outra porcentagem. Fator de aumento ou fator de redução. O fator de aumento é muito usado em cálculos de acréscimos quando se faz uma operação financeira. Vamos ver de novo através de um exemplo. O empregado teve um aumento de 25% em seu salário, que atualmente é de R$ 800. Qual o seu novo salário? Até agora, o que a gente sabe? A gente sabe que 25% de 800 é a mesma coisa que eu fazer 0,25 vezes 800. Fazendo isso, eu vou encontrar o aumento do salário, que é 25%. Mas eu ainda não sei qual é o novo salário. Se eu fizer isso, 0,25 vezes 800, isso aqui me dá 200. Então, esse é o aumento que esse meu trabalhador teve. Para saber quanto é o salário atual, eu teria que pegar os R$ 800 e somar ao valor do aumento que ele teve. E o meu novo salário é R$ 1.000. Para eu saber o fator de aumento, se eu chamar de X o salário atual, na prática, o que eu fiz? Eu disse que o aumento ele foi igual a 0,25, que é 25% de X. E o novo salário, ele foi o salário anterior mais o aumento. Correto? Isso aqui me dá, colocando o X em evidência, eu tenho 1 mais 0,25. Então, o novo salário, ele também pode ser escrito como 1,25 vezes X. Nesse caso, eu digo que esse cara aqui é o que eu chamo de fator de aumento. Tá ok? Na prática, o que eu fiz? Eu peguei esse fator de aumento, multipliquei pelo salário atual e já acho direto o novo salário. Vamos ver se isso aqui funciona? O salário anterior é R$ 800, então o fator de multiplicação é 1,25, já que houve um aumento de 25%. Então, toda vez que eu ouvir que houve um aumento em cima de um determinado valor, esse aumento ele pode ser calculado, o valor total ele pode ser calculado diretamente usando o 1, e depois da vírgula o valor da porcentagem de quanto aumentou. Então, 1,25 vezes 800, tá? Isso aqui me dá, só para vocês terem certeza, 1,25 vezes 800 mil. Então, eu já tenho diretamente os R$ 1.000 aqui, que é o valor do salário atual. Então, o fator de aumento ele é exatamente o fator pelo qual você vai multiplicar para encontrar o valor final sem ter que fazer a soma ao valor anterior. Na prática, a gente pode dizer que
O valor atual, vou chamar de n, ele é igual a 1 mais i, onde i é minha taxa, multiplicado pelo valor antigo. Sendo 1 mais i, o meu fator de aumento. Uma mercadoria custa R$3.000. Sabendo que ela foi vendida por 3.450, qual o fator de aumento utilizado? Se a gente utilizar essa fórmula aqui, vamos lá, a gente chega no seguinte: n', né, que é o novo valor, é igual a 1 mais i dividido por n. Daqui eu posso dizer que o fator de aumento é o que eu quero. Então eu vou separar ele. Passo o n para o outro lado, dividindo, eu vou ficar com n sobre n' é igual a 1 mais i. Ou seja, isso é o que eu quero. Isso aqui vai ser igual a diretamente n', que é o novo valor, o valor pela qual ela foi vendida, dividido pelo valor anterior, 3.000. Então, 3.450 dividido por 3.000, isso me dá 1,15. Esse é o meu fator de aumento. E se eu perguntasse qual é a porcentagem que foi lucrada em cima desse valor, então o valor inicial foi 3.000, o valor de venda foi 3.450. A porcentagem de lucro eu digo que foi 15%, já que esse o que está além do 1 aqui, o 1 é sempre aquilo que é. Esse 1 ele sempre vai entrar quando eu digo que está acrescentando além de alguma coisa. O que vem a mais nele é exatamente a minha porcentagem que aumentou. Então, o meu ponto 15 aqui, ou 0,15, diz para mim que isso aqui aumentou em 15%. Daí eu afirmo que a taxa percentual aqui foi de 15%. O mesmo serve para fator de redução. Por exemplo, vamos supor que um automóvel custa R$12.000. À vista, eu digo que ele tem um desconto de 8%. Qual o valor final? Qual o valor pago? Qual o valor à vista? A gente já viu que 8% de 12.000 é igual a 0,08, cuidado, tá? Dividido por 100, 8 dividido por 100, 0,08. Vezes 12.000. Isso aqui me dá 960. Então, esse é o valor do desconto. O valor pago é o 12.000, que é o valor do carro, subtraído do desconto. Isso aqui me dá 11.040. 00 para o meu R cifrão aqui. Sendo que na prática o que eu fiz foi o valor inicial era x menos, tá, esse valor aqui x menos o desconto. O desconto era exatamente 8%, não foi isso? Foi 0,08 multiplicado pelo valor inicial de x. Isso aqui equivale a eu dizer que eu colocando x em evidência, eu tenho 1 menos 0,08, que também pode ser escrito como
0,92 vezes x. Se eu pego esse 0,92 vezes x, perdão, se eu pego esse 0,92 e multiplico diretamente pelos 12.000, eu acho também 11.040. Tá certo? Então, o meu fator de redução é esse cara aqui. Esse é o meu fator de redução. Na prática, o que eu tenho é o novo valor vai ser igual a 1 menos i multiplicado pelo valor atual. Então, tomar cuidado. Toda vez que houver um desconto, o número vai ser, o valor do fator de redução vai ser menor que 1. Quando tiver um acréscimo, o fator de redução vai ser maior do que 1, já que aqui é 1 mais a taxa percentual, enquanto aqui é 1 menos a taxa percentual. Ok? Então, toda vez que eu vir um desconto, por exemplo, desconto de 15%, eu vou logo saber que eu posso multiplicar o meu valor inicial, ou o que eu chamo de capital, eu vou multiplicar diretamente por 0,85. Se eu multiplico por 0,85, esse cara aqui é o meu fator de redução, já que isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 0,15. Correto? Quando nós temos acréscimos e descontos sucessivos, por exemplo, um equipamento, ele custa R$ 7.200 e ele tem 2 descontos sucessivos, tá? Primeiro de 5% e depois de 8%. O que eu não posso fazer aqui é somar os descontos e aplicar diretamente ao valor inicial. Então, eu não posso fazer 5 mais 8 igual a 13 e achar 13% de 7.200 e dizer que aquele valor é o valor do desconto. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou dizer que o primeiro fator de desconto é F1 e ele é 1 menos a primeira taxa, que eu vou chamar de I1. Isso aqui vai me dar F1 é igual a 1 menos a primeira taxa é 0,05. Esse F1 aqui ele é igual a 0,95. E o segundo desconto, ele é a taxa dele, eu vou chamar de 1 menos I2. Isso aqui me dá um F2 é igual a 1 menos 0,08. A segundo fator de redução vai ficar como 0,92. O que eu faço aqui é exatamente aplicar a mesma coisa que a gente viu anteriormente, porém eu vou ter cuidado para que a minha multiplicação em cima do valor inicial seja feita não somente por um fator e não pela soma dos fatores, e sim pela multiplicação de todos os fatores. Então, se eu tenho o valor de 7.200, que é o valor inicial do meu equipamento, o novo valor dele vai ser 7.200 multiplicado pelo meu fator. Eu vou multiplicar pelo primeiro fator e depois vou multiplicar pelo segundo fator sucessivamente. Tanto faz fazer primeiro uma multiplicação e depois multiplicar por outro, ou multiplicar tudo. Então, eu vou ter 7.200 vezes 0,95 vezes 0,92. O meu novo valor vai ser, fazendo aqui, 7.200 vezes 0,95 vezes 0,92. Então, o meu novo valor é
6.292,80. O mesmo eu vou fazer quando houver um acréscimo sucessivo, tá? Se nesse caso aqui, mesmo caso, se fosse acréscimo, seria o primeiro fator seria 1 mais I1, e o segundo fator seria 1 mais a segunda taxa. Isso aqui me daria F1 é igual a 1, a primeira era de 5%, tanto faz a ordem, a primeira ou a segunda, tá ok? Então seria 1,05 e a segunda seria 1,08, já que é 8%. O novo valor, se ele tivesse sofrido 2 acréscimos seguidos, seria o meu valor inicial, 7.200, multiplicado por 1,05, multiplicado por 1,08. Esse novo valor seria de 8.164,80. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo. O preço de um aparelho sofreu 2 descontos sucessivos de 5% e 10% e passou a custar R$ 350,55. Qual era o preço antes do desconto? Tá aí a diferença para as questões anteriores. Agora eu tive um aparelho que eu não sei o preço inicial, então eu não sei o meu valor de N, mas eu sei agora o valor do atual. N', 350,55. Ele pergunta qual era esse valor aqui, sabendo que 2 descontos foram sucessivos. Mais uma vez, a primeira coisa que vocês não devem fazer é somar esses descontos e dizer que o desconto foi total de 15%. Vou mostrar nessa questão que o desconto total não é de 15%, tá ok? Então, se eu tive um desconto, vamos considerar o meu valor fator 1, ele é 1 menos 0,05, isso equivale a 0,95, e o fator 2, ele é 1 menos 0,10, que é igual a 0,90. Da minha fórmula, N' é igual a N vezes 1 menos I, que é o fator. Só que eu vou multiplicar quantos fatores forem. A gente acabou de ver aqui. O meu novo N R$ 350,55, que é o valor atual, é igual ao que eu quero saber, multiplicado pelos 2 fatores, que é 0,95 e 0,90. N vai ser igual a 350,55 dividido 0,95 vezes 0,90. Isso aqui me dá esse, então, N é o novo valor, é o valor atual, o antigo valor, perdão, do aparelho antes de sofrer os 2 descontos. Então, o aparelho sofreu um desconto de 15% e depois sofreu um desconto de 10%, passou a custar R$ 350,55. Então, ele era 410, teve um desconto de 5%, depois, em cima do novo valor, teve um desconto de 10%.
Para testar, vocês podem pegar esse valor, multiplicar, fazer como vocês acabaram de ver, um desconto de 5%, acha o valor atual, faz novamente em cima desse valor atual um desconto de 10%. Só assim vocês vão ver que eu consigo chegar nesse valor aqui. Para mostrar para vocês que, como eu disse, não devem somar os dois descontos. Se eu somasse os dois descontos, o meu fator de desconto aqui, se eu tivesse somado, o meu fator errado, ele seria de 0,15, perdão, ele seria de 1 menos 0,15, que seria de 0,85. Então, seria o valor 85% do valor original, ou um desconto de 15%, como eu acabei de mostrar. Se isso aqui fosse verdade, esse valor aqui, que é o meu fator, que seria o meu fator, ele teria que estar aqui na expressão, exatamente aqui, embaixo. Tá correto? Que aqui é onde entrou os fatores, onde entraram os fatores. Lembra? N é igual a N vezes o fator. Se fosse somente um fator que tivesse sido a soma dos dois, isso aqui seria 0,85. Esse 0,85 ia vir para debaixo do 350. Repara que, na verdade, o fator de desconto é um pouco maior do que o fator se eu tivesse somado. Então, isso aqui é errado. Tá ok? Então, o que vale é esse fator aqui. Vamos ver algumas operações comerciais. A primeira dela, lucros. Quando eu digo que há um lucro, eu vou chamar de L. O lucro, ele é calculado pelo o valor de venda subtraído pelo o valor de custo. Tá? Na prática, se eu tenho um produto que me custou R$100, por exemplo, esse valor aqui seria R$100. Ele me custou R$100, mas eu vendi ele por R$120. Então, se eu vendi um produto por R$120 no valor de venda e o meu custo foi de R$100, o meu lucro seria de R$20. Ou seja, nada mais do que essa expressão. É uma expressão que, na verdade, eu estou colocando, mas não tem nem necessidade de decorar, porque vem do raciocínio simples e direto de que o lucro é exatamente o quanto você ganhou em cima daquilo que você pagou. Eu posso também pensar no prejuízo quando o que eu espero que fosse lucro, se ele for negativo, eu vou dizer que houve um prejuízo. Tá? Então, se eu comprei um produto por R$100, tá? Mas vendi por R$80, o que eu chamo de lucro seria menos R$20. Então, R$20 não é lucro, e sim prejuízo. Tá ok? Então, se, por exemplo, um comerciante comprou mercadorias por R$3.000. Então, vamos imaginar um comerciante que comprou mercadorias por R$3.000 e houve um lucro de 12%, por quanto ele vendeu. Então, se eu digo que houve um lucro de 12%, eu vou dizer que o lucro a gente já sabe que é o quanto ele vendeu, por quanto ele vendeu, menos por quanto ele comprou. E eu disse agora que o lucro é de 12%, é 12% em cima de quê? De quanto custou a mercadoria. Então, o lucro foi 12% vezes o valor da mercadoria, que foi C. Então, esse cara aqui é o meu lucro, é igual ao valor de venda
não sei, menos C, que é por quanto ele comprou. Isso aqui me dá, passando o C para o outro lado, eu tenho que 0,12C mais C é igual a V. Eu tenho que, colocando C em evidência, 1,12 vezes C é igual a venda. Se C é o valor do custo das mercadorias e foi R$3.000, eu tenho que o valor de venda é 1,12 vezes 3.000. O valor de venda é R$3.360. Vamos falar agora sobre juros. Quando eu empresto um dinheiro ou pego um dinheiro emprestado, normalmente a gente ouve falar, houve uma cobrança de juros. Então, sempre que uma quantia é emprestada ou alguém empresta uma quantia, quando eu digo que incidiu juros sobre ela, é porque algum valor foi acrescentado a ela, de maneira a cobrir o tempo que esse empréstimo ficou. Então, a ideia de juro é essa. Para estudar juros, a gente vai ter que entender o que é capital e montante. Eu chamo aqui de C e aqui de M. Então, a capital é a quantia emprestada e o que eu chamar de montante é a soma do capital emprestado acrescido dos juros. Então, soma do capital com o juro. A gente vai ver isso na prática. Então, eu posso dizer que o que eu chamo de montante é igual a capital mais o J, que eu vou chamar de juro. Onde J é igual a juro. A minha taxa eu vou chamar de I, a taxa de juros. Ela sempre vai se referir a um determinado intervalo de tempo em que o empréstimo foi tomado. Então tem que ter cuidado que a taxa de juros tem que estar sempre no mesmo intervalo de tempo em que o tempo for dado. Então, se o empréstimo foi por 3 meses, a taxa de juros você tem que ter cuidado para que ela esteja em juros relativos aos meses. Então, uma taxa de juros, por exemplo, de 10%, eu tenho que dizer que é 10% ao mês, para garantir que quando eu for fazer as contas, o tempo esteja na mesma unidade do juro. Então, o primeiro que a gente vai ver são os juros simples. Então, os juros simples são sempre calculados sobre o valor de um capital constante, ou seja, sempre vai incidir sobre o mesmo valor e geralmente é o valor inicial que é dado. Então vamos ver como que a gente calcula juros simples. Vamos considerar C a meu capital, I a minha taxa de juros e T o período de tempo em que esse capital vai ficar aplicado. Eu vou chamar de J minúsculo, o meu valor dos juros, tá? Então aqui é a taxa de juros, aqui é o valor. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou considerar um certo período, esse período vai estar numa unidade de tempo qualquer,
Pode estar em meses, dias, anos, vai depender da minha taxa de juros. E aqui do lado eu vou colocar os meus juros. Então, considerando o primeiro período, o meu primeiro período, que pode ser o primeiro fechamento do primeiro mês, ou do primeiro dia, ou do primeiro ano. No primeiro dia, no primeiro período, perdão, os meus juros eles vão ser exatamente o meu valor inicial, meu capital, multiplicado por uma taxa, que é a minha taxa de juros. Tá certo? No segundo período, eu vou ter o valor que eu já tinha, somado de um novo juro, que é exatamente calculado também em cima do valor inicial. Lembrando que juros simples é sempre calculado em cima do valor inicial. E assim por diante. No terceiro período, eu vou ter um acréscimo de mais um juro. E assim vai. Tá? No 10º período, eu vou ter quantas parcelas forem, tá? CI mais, assim, pontinho, pontinho, mais até o último lá, tá? Vai depender das T parcelas, que vai ser exatamente o período de tempo. Como o montante é igual capital mais juro, eu tenho que o montante é igual capital mais... Só lembrando aqui, que eu deixei de falar, é que para eu calcular esse juro, daqui eu posso tirar aqui, juro é igual ao CI, C vezes I, vezes o número de parcelas, que é quantos períodos de tempo eu vou ficar pagando. Agora a gente volta para cá, continuando. O montante, a gente já viu que é o capital mais o juro que foi acumulado. E esse juro nada mais é do que C vezes I vezes T. Então, eu posso escrever o meu montante como sendo, eu coloco o C em evidência, então C vem para fora, 1 mais I vezes T. Onde T é o meu tempo, que tem que ser dado na mesma unidade de tempo de I. Vamos para o exemplo. Um valor é aplicado a uma taxa de 5% ao ano. Então, quando eu tiver AA, significa ao ano. Se fosse ao mês, seria AM e assim por diante. Ok? Basicamente, vocês vão ver AA ao ano e AAM ao mês. São as abreviaturas que são mais usadas. Então, a taxa é aplicada a uma taxa de 5% ao ano a juros simples. E isso aqui, essa informação é muito importante. Em quanto tempo a pessoa terá o dobro do valor aplicado? Então, inicialmente, nós vamos transformar a taxa percentual, 5%, em 0,05 ao ano. Tá? Então, a gente já viu isso lá no começo. A gente sabe que o montante ele é igual ao capital mais juro. Para que o meu montante dobre, o montante tem que ser 2 vezes o capital. Tá? Então, se eu tenho um valor aplicado inicialmente e eu quero que ele dobre, eu preciso que o meu valor final, eu vou ter o dobro do valor inicial. Então, o montante vai ser 2 vezes C. Que o montante, a gente já viu na fórmula, é igual a, está aqui em cima, C mais J. Então, nesse caso específico, vamos ter que 2C é igual a C mais J, passa um C para o outro lado, eu tenho que C é igual a J. Indo lá para a nossa fórmula de juros simples, C
T, eu tenho que, substituindo J, meu juro, por C, que é o caso que a gente acabou de ver aqui, eu tenho que C é igual a CIT. Substituindo, C é igual a C vezes 0,05 vezes o tempo, que é o que eu quero saber. Vindo para cá, eu tenho que T é igual a C dividido por C vezes 0,05. O C eu corto com C. T é igual a 1 dividido por 0,05. Esse T aqui me dá 20. Qual a unidade que eu vou usar? O T tem que estar na mesma unidade que foi usada a minha taxa de juros. Se ela é ao ano, o meu T tem que ser em anos. Então, levaria 20 anos a uma taxa de 5% ao ano para que o valor inicial, seja ele qual for, a uma taxa de juros simples, dobre no final de 20 anos. Ok? Juros compostos. Eles são sempre calculados sobre o montante do período anterior. É o que eu chamo de juro sobre juro. Esse é o mais usado no mercado financeiro. Nesse caso, para os juros compostos, eu tenho que o meu montante ele vai ser igual ao capital multiplicado pela 1 mais I, 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Diferente dos juros simples que a gente viu, que é a multiplicação direta de C vezes a taxa vezes o tempo. Ok? A gente tem que ver isso através de exemplos. Determinar o capital que, aplicado a juros compostos, produz R$ 2.050 de juros em 2 meses a 5% ao mês. Vamos lá. Da fórmula, a gente já viu que o montante é igual a C1 mais Então, o montante do meu problema é igual ao capital aplicado, já que é juros compostos, vezes 1 mais a taxa de juros, 0,05, que é 5%, 5% ao mês. Então, esse tempo que eu vou colocar aqui em cima tem que ser em meses, tá? E ele quer que aplique por 2 meses. Então, eu tenho, basicamente, M é igual ao C vezes, isso aqui é 1,05 elevado ao quadrado. Isso aqui me dá um M igual a 1,1025 multiplicado por C. Então, ainda me resta algumas informações, mas isso é o que eu tenho até agora. Como a gente já viu que, por definição, o meu montante é igual ao capital mais o juro, se eu quero saber se eu tenho que 2.050 é o juro, tá? Eu tenho que o montante menos o capital me dá o juro. Mais J é igual a C1 mais I elevado a T. Se eu quero saber o J, é só passar o C para o outro lado, ok? Voltando aqui para a nossa questão, eu tenho que, no meu caso, os juros são igual a
M menos C. Posso repetir aqui, dizer que meu juro é igual a M, esse M eu já achei aqui, 1,1025C menos C, que é da expressão aqui. Juro é igual. Aqui eu tenho 1,1025C menos 1C, eu tenho 1 aqui. Então no final eu fico com 0,1025C. Esse é o meu juro. Como eu já tenho o valor do juro, que é 2.050, vou substituir aqui 2.050 é igual a 0,1025 vezes C. Daqui eu tiro o meu capital, 2.050 dividido por 0,1025. Meu capital é igual a 20.000. Ok? Então, o valor aplicado, tá? Já que ele quer saber o capital aplicado a juros compostos, esse valor de 20.000, em 2 meses, quando aplicado a 5% ao mês, ele produz 2.050. Na verdade, o montante final vai ser 20.000 mais 2.050, 22.050. Esse é o montante. Só somar o meu juros, que é 2.050, com o meu C, e eu tenho o meu montante. Uma palavra muito comum para nós, né, é a inflação. A inflação nada mais é do que eu aplicar acréscimos sucessivos, como a gente acabou de ver. Então, se eu tenho, por exemplo, em um certo mês a inflação foi de, exemplo, no certo mês a inflação foi de 3% no primeiro mês. E no segundo mês a inflação diminuiu um pouco, foi para 2%. Então, isso quer dizer que eu tenho que aplicar 3% em cima do valor inicial e depois aplicar 2% no próximo, em cima do outro valor, do novo valor. Isso nada mais é do que um acréscimo simples, igual a gente estava vendo. Então vamos supor que eu tinha um produto que custava R$100. No mês, vou te chamar de mês referência, mês 0. No final do primeiro mês, ele sofreu a inflação. Então, ele passou a custar 3% mais além dos R$100. No segundo mês, 2% mais além do valor anterior. Isso aqui nada mais é, como eu disse, do que um acréscimo sucessivo. Então, eu posso fazer daquele mesmo jeito que a gente fez antes, multiplicando pelos fatores. Lembrando que o fator de aumento que eu vou multiplicar aqui é sempre 1, alguma coisa. O 1 quer dizer que eu estou multiplicando simplesmente pelo valor, estou mantendo o valor inicial. O que tiver acima dele é o valor da inflação. Nesse caso aqui, eu tenho que 100 vezes 1,03, que é o primeiro mês, vezes 1,02, que é o segundo mês. Isso aqui, multiplicando isso aqui, vai me dar 105,06. Esse aqui é o valor atual do produto depois de 2 meses de inflação, desse jeito, tá ok? Na verdade, o aumento, ou seja, o aumento inflacionário foi de 105,06 menos o 100, então, na verdade, ele aumentou 5,06. Se eu quiser saber direto só o quanto ele aumentou, eu pego os dois fatores e multiplico entre eles. Ou seja, 1,03 multiplicado por 1,02. Isso aqui me dá 1,056, certo? Perdão.
1,0506, e isso aqui equivale exatamente, se esse aqui é o meu fator de aumento, isso aqui é 1 mais o meu valor, minha taxa de aumento, e essa taxa de aumento é 0,0506. Se eu multiplicar isso aqui por 100, isso aqui equivale a, andar duas casas, 5,06%. Ok? Isso aqui foi a minha inflação em 2 meses. Lembrando que, mais uma vez, eu não vou somar as duas inflações, 3 mais 2, 5, porque não foi 5%, a gente viu que foi 5,06%, porque a inflação sempre vai incidir de maneira multiplicativa, ou seja, sempre em cima do valor atual. Pessoal, por enquanto é isso. Nas próximas aulas eu vou fazer exercícios sobre esse assunto, já que esse assunto é um pouco mais delicado, as questões têm bastante pegadinha, então mais adiante eu vou apresentar para vocês os exercícios na próxima videoaula. Lembrando aqui embaixo você pode curtir, curtir meu vídeo, minha videoaula, e compartilhar também. Não se esqueçam de se inscrever para receber novas atualizações de novas videoaulas. Um abraço e até a próxima!